Também saúdo a todos que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube. Nós vamos, durante estas próximas semanas, estar meditando um pouco na Palavra de Deus sobre exatamente a revelação de Deus através do sonho de Nabucodonosor. E eu gostaria que os irmãos que estão presentes ficassem em pé, e você que está aí também pudesse ficar em pé, ou fechar seus olhos, para que a gente possa iniciar esse momento aqui na presença do Senhor. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, queremos Te agradecer esta oportunidade juntos aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido estudar a Tua Palavra, conhecer mais de Ti. Ó Deus querido e Deus amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza esta reunião, Pai. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Bem, nós estamos nesse primeiro momento aqui de estudo da Palavra, baseado lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Nós vamos ver alguns detalhes, não vai dar para ver tudo, nós teremos 5 momentos diferentes, tá? A gente vai conversando a respeito dele. E quem quiser fazer alguma pergunta, você pergunta. Se tiver pertinente com o assunto, a gente procura responder. Também se tiver pertinente com o assunto e a gente não souber, aí a gente pede para na próxima semana a gente trazer a resposta, porque tem algumas coisas que são complexas, né? Nem tudo dá para a gente saber, tá certo? Mas eu acredito que nós podemos tirar bastante proveito do estudo. Quero aí dizer ao pessoal que está na internet também, que é uma honra, é um prazer tê-los nos acompanhando nesse momento aqui, tá? É um privilégio contar com vocês. Vocês podem também fazer perguntas que alguém aqui que está conosco operando na parte da multimídia vai escrever e a gente vai tentar responder também. Ou então, caso não dê certo, a gente, na próxima oportunidade, procurará trazer a resposta, que seja com base na Palavra de Deus, tá certo? Nós vamos até 8h30, certo? Até 8h30, 8h30 a gente encerra. Aqui é um tempo bem definido e aí a gente vai tirar o máximo proveito. Então nós vamos conversar a respeito da profecia que está inserida naquele contexto do sonho de Nabucodonosor. Daqui a pouco a gente vai ler todo o capítulo e ele é bem grande, porque ele em si já nos dá uma boa orientação a respeito do que aconteceu e do que está para acontecer, né? Mas antes de entrar na revelação ali do sonho de Nabucodonosor, eu queria dizer que tem algumas coisas que a gente precisa tomar conhecimento de plano logo. Primeiro, quando lá em Daniel, no capítulo 28, na parte A do versículo, Daniel, capítulo 28, na parte A, diz assim, Daniel, capítulo 2, versículo 28, parte A, perdão. Daniel, capítulo 2, verso 28, a parte A, diz assim, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então, quando nós lemos essa expressão, que ela é uma expressão completa, ela está identificando o Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos. Aqui há uma revelação dizendo que existe um Deus que revela. Não há nenhum outro Deus desses que se coloca aí para as pessoas, para ser idolatrado, para ser adorado, que possa
trazer uma revelação. Mas, conforme está aqui nas Escrituras, baseado lá no que Deus falou por intermédio de Daniel, existe um Deus que revela. Tem mais. Quando você lê em Amós, capítulo 3, versículo 7, o que Deus faz ou fará na terra, Ele compartilha com seus servos. Tá? O que Deus ele faz, ou o que Ele fará, Ele compartilha. Ele não faz de surpresa. Ele demonstra. E isso nós podemos observar que está lá em Amós, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Percebe aí então que o próprio profeta Amós, ele diz que o Senhor soberano, né? Ou o Senhor Deus, ou Deus Todo-Poderoso, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós temos que nos apegar com Ele. E o fato de não termos essa intimidade com Ele, de entender sobre estas coisas, é que muitas vezes nos deixa aflitos, atônitos, preocupados, porque a gente não tem essa dimensão de conhecimento do Deus que nós servimos, né? Como o próprio Amós está falando aqui para nós, certo? Amós capítulo 3, versículo 7. E Jeremias capítulo 29, versículo 15, ele diz algo também bem interessante para a gente. Ele diz assim: vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. E ele está avisando ao povo judeu, né, o povo de Judá, que estava sendo levado cativo para a Babilônia, e ele está já dizendo aqui que o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. E nós temos aí dois profetas bastante evidentes da época do cativeiro, e um deles bastante presente lá no Palácio Real, que é Daniel, e o outro Ezequiel, que escreveu muitas profecias, né? O profeta Ezequiel. E aqui a palavra de Deus, então, ela só confirma. Deus levantou profetas lá na Babilônia. E quando nós observamos que esse Deus que nós servimos, ele tem um cuidado especial, ele já deixou no próprio Antigo Testamento toda a história da humanidade até o fim aqui na Terra. Só no Antigo Testamento nós já conseguimos perceber isso. Agora, tem dois sonhos, por vários sonhos nós sabemos que existem na palavra de Deus. Várias pessoas tiveram sonhos, várias pessoas tiveram visões. Joel fala, né, que os vossos anciãos, os vossos velhos terão sonhos, né? E esses sonhos são sonhos de revelação, são sonhos reveladores. Mas aqui tem dois sonhos que eu gostaria de destacar nesse momento, dentre os vários sonhos reveladores que são registrados na Bíblia. Dois nos chamam bastante atenção. O primeiro dele é o sonho de Faraó no Egito, muito conhecido, né? O sonho que quem interpretou foi José. José, ele interpretou aquele sonho, né? Então, esse é um sonho muito interessante, porque tem ali Deus mostrando realidade do que aconteceria ao faraó. E tem o outro sonho, que está lá em Gênesis capítulo 41, né? E o outro sonho, que é o que nós vamos deter a boa parte do nosso tempo, nesses encontros que nós teremos aqui, é exatamente do sonho
do Nabucodonosor, que se encontra lá em Daniel, no capítulo 2, certo? As circunstâncias dos sonhos eram bem diferentes, tá? Se você que leu lá em Gênesis 41 e leu Daniel já 2, percebe que há uma grande diferença, embora os resultados sejam de revelação, né? Quando você lê Gênesis 4, 41, você lê no versículo 1, diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Então aqui a palavra de Deus nos registra um sonho de faraó. Quando você vai para o versículo 8, ele diz assim: pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Note que grande parte do versículo 1 e do 8 aconteceu também lá no capítulo 2 de Daniel. Mas há uma diferença. Aqui diz que o faraó contou os sonhos, mas Deus impediu de alguém se atrever a contar o sonho, a dizer, mesmo sabendo quem era o sonho. Porque as pessoas às vezes nos procuram com um sonho e quer que a gente diga o que tem naquele sonho. Eu já fui abordado várias vezes por pessoas que dizem que teve um sonho e perguntam qual é a interpretação. Eu digo, eu não sei, né? E às vezes as pessoas procuram outras e muita gente se lança numa aventura de querer dizer, não, isso aí significa assim, 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 mesmo sem saber que Deus revelou, disse o significado, né? Nesse caso aqui, Deus impediu até daqueles homens, daqueles sábios, daqueles magos lá de Faraó, de revelarem o que era o sonho. Eles não se aventuraram a isso, porque Deus tinha um propósito, né? Mas eles souberam, todos eles, o que era o sonho, né? Aí no versículo 16 e 17, diz assim: respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, quando José é chamado, no verso 16 diz assim: respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável, certo? Então, da mesma forma, quando acontece lá com Daniel, nós vamos perceber que Daniel, ele sai de cena para colocar Deus, assim como José. José não chegou lá dizendo, não, pode contar que eu vou dar a interpretação. Às vezes nós temos essa segurança falsa e a gente pensa que sabe todas as coisas e saímos muitas vezes da dependência de Deus, né? Nós precisamos então aprender com estes homens a humildade, saber que temos que esperar em Deus para que Ele conceda as respostas, né? E no verso 17 diz, então o faraó contou o sonho a José, sonhei que estava em pé à beira do Nilo, e aí foi contando o sonho, né? E Gênesis 41, 28 diz, exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Percebem que Deus não fará nada sem revelar? Apesar de faraó não ser um servo de Deus, José era. E faraó foi só um mecanismo, só um veículo, um instrumento que Deus usou para revelar o que ele ia fazer. Deus continua revelando da mesma forma aos seus servos, os profetas, a respeito do que ele vai fazer. Ainda nos dias de hoje ele está revelando, porque o Espírito de Deus é o mesmo, porque Deus é o mesmo, ele não mudou, tá? Então o sonho do faraó trouxe salvação, preservação e crescimento ao povo de Israel. E isso aconteceu, né?
Então, olha, aquele sonho foi para preservar, né? Para salvar e para dar crescimento ao povo de Israel, certo? O sonho do rei da Babilônia trouxe informação, trouxe preservação do povo de Israel, Judá, né? Com a nomeação dos nobres, no caso Daniel, a cargos de grande relevância, ainda que escravos, para que o povo voltasse para a terra de suas origens, e a implementação do reino eterno, como será aí no decorrer mencionado sobre esse reino eterno que está dentro do contexto daquela visão, daquele sonho de Nabucodonosor, naquela revelação, aquele sonho que ele tem naquela estátua, né? Então, tá dando para entender aí mais ou menos como está? Se você que está aí na internet está com alguma dúvida, você pode perguntar, e se a gente souber, nós iremos responder, né? Agora, no caso que agora vamos nos concentrar, que é a estátua, que é o ambiente da Babilônia, certo? Esse paralelo, estas considerações iniciais, é para mostrar que o Deus da Bíblia é o Deus que fala a verdade, é o Deus real, é o Deus que criou todas as coisas e está em conteste isso. A Bíblia, ela é capaz de nos dar toda a comprovação da existência de Deus e do que Ele faz, certo? Então, esse episódio que nós vamos passar a falar, que é a estátua de Nabucodonosor, esse episódio se deu na terra dos caldeus, antiga Babilônia, né? Que iremos tecer um pouco de conhecimento a partir da Babilônia também, porque a gente precisa estar historicamente inserido para entender as coisas de Deus. Para nós, muitas vezes, não entendemos porque a Bíblia foi feita em uma época diferente da nossa, em uma cultura muito diferente da nossa, costumes muito diferentes, e às vezes a gente pega a tradução da palavra de Deus e nós queremos aplicar assim de uma forma quase que literal a nossa realidade, sem buscar o conhecimento real. Aí muitas vezes a gente acaba se atrapalhando, né? Por isso é necessário a gente conhecer a palavra de Deus, é necessário se aprofundar na palavra de Deus. E você não tem que depender do conhecimento dos outros, você tem que conhecer, você tem que ir para a palavra, tem que ir para a Bíblia, tem que pesquisar, tem que estudar. Aí sim você vai, reúne pessoas para estudar a palavra de Deus. Amém? Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 10. Gênesis 2, a partir do 10. Diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Aqui a palavra de Deus, lá no princípio de todas as coisas, diz que tinha um rio, certo? Que irrigava o jardim, e que esse rio depois ele se dividia em 4 braços, né? O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então aqui ele está falando a respeito destes 4 rios, e nos chama a atenção 2 deles, porque eles estão aí bem presentes na nossa geografia. Eu vou pedir até o Gabriel para colocar aí olha só, você vai ver que está ali, ó. O rio, ele nasce lá pro lado na Turquia,
e ele vai descer. Você percebe que tem aqui ó, o Eufrates e tem o rio Tigre. Tá? Eles são unidos, olha, eles vêm da Turquia. Tá? E eles vão desaguar aqui no Golfo Pérsico. Aqui a gente tem a Arábia, tá? Que é aqui, olha, a Babilônia, tá? Mais para cá está Israel, a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui foi a primeira parte da estátua do sonho de Nabucodonosor. Quando a gente lê, a gente vai centralizar aqui na Babilônia, que teve um momento de domínio por toda aquela região, né? Dominou tudo aquilo ali, tá? E a água vai exatamente dos rios desaguar aqui, ó, no Golfo Pérsico, tá? Então, o que acontece? O que é mais importante hoje na Terra não é o petróleo, não é o gás, é a água. Desde aquele tempo, a água tem sido o mais precioso na Terra. E mais do que nunca estamos com a água em escassez. Por isso que se há muita briga, muita confusão por causa da água. E hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Você imagina 8 milhões de pessoas bebendo água, né? Quando tinha pouca gente, tinha milhares apenas de pessoas, já havia escassez de água. E hoje, 8 bilhões de pessoas bebendo água, são muita gente precisando de água. Então, a escassez, e isso tudo tem a ver com as revelações proféticas, as guerras, os domínios, tudo isso está relacionado muito mais com água do que qualquer outra coisa, certo? E nessa região que nós mostramos aqui da Babilônia, certo? Viveu, bem aqui, olha, viveu os primeiros povos também, os caldeus, né? Tinha o nome de amorreus. Quando você lê na Bíblia, você já deve ter lido esse nome de amorreus, né? Eles estão aí na Bíblia, também conhecido por amoritas, certo? Eles eram de origem de Sem, eram semitas, viu? Tá? E originário lá do deserto da Arábia, né? Viveram ali por volta do ano 1900 antes de Cristo, quase 20 séculos antes de Cristo, certo? E esse povo conquistou toda aquela região e fez o primeiro império chamado Império Babilônico, certo? Então aqui nós temos esses amoritas. Eles invadiram, eles também eram formados de povos diferentes, mas da mesma raiz, e eles invadiram ali as cidades-estado da Mesopotâmia e começaram a dominar toda aquela região. E isso teve a queda dos sumérios, que era antes dele, e dos acadianos. Quando você estuda história, né, pessoal aí que estuda história, vai conhecer um pouco sobre estas origens lá no início, certo? Então, os amoritas ou amorreus, eles também foram chamados de antigos babilônios, certo? A palavra Babilônia, ela na língua babilônica quer dizer porta do céu. A palavra Babilônia na língua dos babilônios quer dizer porta do céu. Mas quando você vai olhar em Apocalipse a respeito de quem é a Babilônia, está mais para a porta do inferno, não é? Então há um grande engano aqui, mas para eles era a porta do céu, porque para eles a Babilônia era o céu. Toda nação, toda sociedade que se acha que está bom demais, que não precisa de Deus ou que tem tudo, então esta nação, ela se distancia do Criador, do Deus soberano. E ela é uma nação, é uma sociedade fadada à condenação, né? E a Babilônia então porta do céu, né? Uma das cidades mais antigas, né? Cuja localização
atualmente está nas ruínas a leste do rio Eufrates, a 90 quilômetros ao sul de Bagdá. Hoje nós temos o Iraque. No Iraque tem Bagdá, capital, né, aquela região lá do Iraque, que fica extremando já com Israel. Coloca o outro slide, ver se a gente consegue ver Israel. Não, a gente não consegue. Mais descendo para cá está Israel, certo? Tem aqui a Síria, para cá está o Irã. Deixa eu ver. Fica por aqui. Aqui, ó, Jerusalém, né? Ó, bem aqui, ó. Tá? Nessa região aqui. Certo? E a Babilônia fica aqui para o lado de Bagdá. Tá? Mas é extremando com Israel. É bem próximo de Israel. E eles têm um interesse enorme em Israel. Por que tem interesse enorme em Israel há muito tempo? Porque Israel é celeiro de alimento. Produz muito alimento, muita verdura, muita hortaliça. Mas sabe por que produz? Porque há um Deus que prometeu que eles teriam uma terra que ia manar leite e mel. Não depende do homem, depende de Deus. Deus dá sabedoria e eles fazem isso, né? Então, em suma, é basicamente isso a respeito da Babilônia. Mas a Babilônia, ela cresceu e se tornou muito poderosa, tá? E aí assume Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor leva Judá para ser escrava, né? Aí nós vamos ler agora o texto da palavra de Deus, aqui no capítulo 2. Que diz assim. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, você que está na internet também. Aí você pode acompanhar. Eu agradeço aí aos que estão presentes. Você também pode fazer aí a sua manifestação. Você que está na internet, que está acompanhando. É um prazer, uma honra ter vocês aqui, certo? Nesse momento. Também a gente gostaria de pedir que você se inscrevesse aí no nosso canal, né, para acompanhar as programações, porque nós temos como objetivo de missão da igreja pregar a palavra de Deus para que as pessoas tenham um encontro com Jesus Cristo. Cada dia o tempo está ficando menor, né? Cada dia estamos mais próximo do fim. Não é da nossa vida não, mas é do fim de todas as coisas mesmo. As profecias, elas se cumprem completamente. Então, quando nós vamos ler aqui o texto de Daniel, no capítulo 2, e aí nós vamos conhecer um pouco sobre a estátua, né? Eu pedi o Gabriel que coloque aí a estátua. Essa aqui é uma ideia, eu peguei da internet, viu? Na internet tem tudo, aí eu peguei essa estátua aí, né? O cabo aí é forte. E aí tem algumas características que nós podemos observar já olhando para a estátua. Mas vamos ler o texto e deixar dá para deixar a estátua, é melhor colocar o texto, né? Então coloca o texto e depois volta a estátua, tá bom? Daniel capítulo 2, que diz assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Exatamente como o Faraó, né? O Faraó teve sonhos, ficou perturbado, o sono fugiu dele, viu? Né? Mesmo jeitinho acontece. Porque Deus, Ele sabe fazer todas as coisas. Ele é quem sabe, a gente está aprendendo com Ele, né? Mas aqui lá no aprendizado a gente erra, a gente fraqueja. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, mesma coisinha acontecendo, só que vem outros detalhes. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Olha só,
esse rei aqui era mala, viu? Ele disse, não, se eu disser o sonho, eles vão... Eu acho que ele já conhecia a turma dele. Provavelmente Faraó tinha um certo um conhecimento da seriedade daqueles que seguiam a ele. Embora errado, mas sabiam que eles tinham um conhecimento deles, né? Mas eu acredito aqui que o Nabucodonosor tinha desconfiança desse pessoal aqui. Nabucodonosor parece que era cearense, meio assim, uma linguagem bem cearense, escovado, né? Certo? Uma linguagem assim, bem cearense. Mas diz que o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Aí aqui eu queria só, a título de curiosidade, a partir desse capítulo aqui até o capítulo 7, o livro de Daniel foi escrito no aramaico, não foi no hebraico, certo? Então, esses astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. Aqui os magos já começaram, conta aí o sonho, para poder a gente entregar a resposta, né? O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhe darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Então, o que o rei entregou para eles foi: aconteceu algo comigo, eu quero que vocês digam o que aconteceu e me diga qual é a saída. Precisa de Deus para isso. Não há como fazer. Não há negócio de quiromancia, não há de adivinho, não há nada capaz de resolver essa questão. Não tem como. E ali ele juntou todos os magos, todos os sábios entendidos nas magias e tudo mais, e estavam tudo lá no palácio. Não apareceu um só, porque as coisas não funcionam assim. O espírito de engano aparece para enganar as pessoas, certo? E leva muitos. Mas aqui, Nabucodonosor estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. Essa é a grande diferença. E aqui ele continua dizendo, né? Mas se me revelarem o sonho e a interpretação, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Por isso revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Aí os astrólogos vão procurar se defender. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir
uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo, né? Eles vêm com essa defesa. E é interessante que ele diz: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Claro que não tem, não há homem. E tem um detalhe: nem um deus dos babilônios também, porque o Marduk, que era o principal deles, né, não interagia com nada. O que é mais interessante é quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos o Deus que criou todas as coisas, sempre interagindo com o homem, sempre se manifestando com o homem. Mas quando a gente vai para a história de Israel, eles vão atrás de Baal, que nunca respondeu nada. Que povo cabeça dura, mas não era só eles não, nós também somos, viu? Às vezes nós vamos atrás de pessoas ou de situações para resolver as nossas causas, sabendo que existe um Deus, que é o nosso Pai eterno, que é o único capaz de cuidar das nossas vidas. Mas então nós não somos muito diferentes daquele povo não, certo? Mas aqui eles estavam atrás de um tal de Marduk. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. Mas se os deuses revelam, por que os deuses não entregam para eles, né? Era uma outra forma também de tentar se safar, querendo colocar para os deuses, porque aí o Nabucodonosor não ia conseguir destruir nenhum deus daqueles, porque já era feito de imagem, são as estátuas, era só quebrar aquela e fazer outra, e tinha outro deus, não ia ser solução nenhuma. Senão os deuses, eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Olha só o resultado daquela situação. Ele baixou um decreto, que a palavra do rei era lei, e ele disse: se vocês não me disserem o que eu sonhei, vai morrer todo mundo. Todos vocês serão executados. E assim foi emitido o decreto, versículo 13, para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, coitado, não tinha nada a ver com a história. Estavam trabalhando, estavam administrando lá o império, porque Daniel, ele se tornou nomeado governador de toda a província, e os outros amigos dele passou a também administrar as províncias. Estavam trabalhando, quando diz vai matar todos os sábios, foram lá atrás de Daniel. O rei talvez nem soubesse de quem ele estava matando, mas ele, numa tacada só, queria exterminar todos. Então Arioque, versículo 14, o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Disse então, versículo 16, diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Nesse momento aqui você percebe algo bem interessante nas entrelinhas. Daniel já era tão bem conceituado com Nabucodonosor, que lá mostrando-se, ele não era governador ainda, mas ele já tinha uma admiração, porque se o rei já tinha dado essa palavra e já não tinha, os magos não tinham feito nada, e ele disse: agora manda matar todos os sábios com os familiares e tudo, é para não sobrar nada. Mas Daniel já tinha um certo conceito com Nabucodonosor, que ele foi, versículo 16, diante disso Daniel foi pedir ao rei que ele desse um prazo e ele daria a interpretação.
Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Quando a gente tem problemas, quando a gente tem dificuldades, aqui tem uma boa lição para nós. A gente deve procurar aquelas pessoas que estão próximas de Deus, reúne 2 ou 3 ali, conta a história e vamos cair em oração. O que acontece? Quando nós temos problemas, ao invés da gente fazer isso e procurar as pessoas que são maduras na fé, que são exemplos de vida, que são pessoas de oração, né? Ao invés de a gente fazer isso, a gente começa a reclamar e querer resolver e querer ir atrás de uma solução. E aí acaba se engodando cada vez mais, né? E o que Daniel fez? Chamou os colegas e diga, agora vamos cair aqui em oração ao nosso Deus, né? Versículo 18, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Então, versículo 19 diz que Deus mostrou a Daniel. O que os magos tinham dito? Que Deus, que nenhum homem podia saber daquilo. O que nós lemos no início? Que Deus não faz nada na terra sem revelar aos seus servos. E que nós vamos ver um pouco mais lá na frente desse texto, que o Deus é um Deus de mistério e um Deus de revelação, não é? Porque esta estátua, ela é uma profecia que no final dela, dos seus dedos, essa terra vai encontrar o seu fim. Então, é uma profecia muito profunda. Versículo 20. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. 21. Ele, Deus, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. E aí Daniel vai louvar e vai engrandecer esse Deus. O que nós temos por obrigação de fazer todo dia. Louvar, exaltar e engrandecer, né? E o 23 ele diz, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus, nós lemos no início, né? Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor
o que acontecerá nos últimos dias. Ali já estava contando os últimos dias. Isso quer dizer que a gente já está bem no finalzinho dos últimos dias, viu? Porque se na época do Império da Babilônia já estava ali, começando a finalizar, então nós estamos muito próximos. E ele diz, o sonho e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. E aqui nós encontramos um homem realmente que pode-se dizer que é segundo o coração de Deus também. Olha só a humildade dele, né? Ele diz que não é por ele, certo? Não que ele tenha essa capacidade, mas ele exaltou Deus. 31 diz, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. E aí agora ele começa a falar da estátua, né? Uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Diz aqui que uma pedra. Quando nós lemos Atos, diz que Jesus é aquela pedra que se tornou a pedra principal. E diz que esta pedra, ela foi lançada do céu. Onde é que Jesus se encontra hoje? No trono de Deus, na presença de Deus. É Ele, Jesus, né? E olha, que foi lançada nos pés. Por que foi lançada nos pés? Porque é o final dos tempos. É ali. Então ele foi lançado exatamente aonde vai se cumprir a última parte da profecia dessa estátua, certo? Então o ferro, o bronze, o barro, então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para ti. Então, Daniel mostrou o sonho, tá? E agora ele vai interpretar. Tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Durante a história, nós temos exatamente vários reinos dominando. O próprio Egito dominou. Povos, sempre houve dominação de povos querendo se estender, querendo alargar, querendo se tornar mais completo. Mas o ápice de um domínio se deu exatamente no período de Nabucodonosor, onde ele mais dominou o povo daquela época, daquela história, naquele momento. Foi quem mais dominou, quem mais exerceu domínio foi a Babilônia. Por isso ele está aqui como a cabeça de ouro, tá? Porque ele era
ficou muito rico. Ele desenvolveu muitas coisas. A Babilônia, ela ficou à frente das outras sociedades, inclusive nas codificações, nas legislações. Tem um código chamado Código de Hammurabi, que era utilizado para julgamento. Então, ele cresceu muito, por isso se tornou a cabeça de ouro, né? Aí ele diz, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. E é interessante que Nabucodonosor, naquela época, cerca de 600 anos antes de Cristo, por aí antes, ele dominou toda aquela região. Mas, até hoje, se fala da Babilônia. Antes, nós encontramos muitas evidências, muitos registros bíblicos falando da Babilônia. Mas hoje, continua-se ainda falando. Foi falado no Apocalipse a respeito da Babilônia, tá? Para mostrar para nós como essa cabeça de ouro exerceu uma influência no planeta. A cabeça de ouro, né? Depois de ti, versículo 39, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos ou de contratos, certo? De acordos, né? Mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então aqui o próprio Daniel trouxe a revelação do sonho que Nabucodonosor teve, né? E nesse nosso primeiro encontro, nós estamos vendo a respeito da cabeça de ouro. Falamos da Babilônia, mostramos aqui que foi um império muito forte, dominou tudo, levou escravos Judá, certo? Levou todos os utensílios do templo, destruiu o templo de Jerusalém, acabou com tudo. Então ele trouxe o julgamento de Deus sobre a idolatria e a prostituição de Judá, porque Israel já tinha sido julgada por Deus e quem cumpriu essa sentença foi a Síria, né? Mas a Síria não foi tão forte como a Babilônia, porque a Síria também foi dominada pela Babilônia, né? E aí, então, continua aqui, estamos chegando já ao final, viu? Ninguém fez nenhuma pergunta, né, James? Ninguém perguntou nada. O povo guarda as perguntas aí, viu? Então, vocês coloquem as perguntas. Quem quiser depois pode dar uma olhada, vai ficar aqui registrado, tá? Você pode gravar aí, você pode participar desse canal da igreja do Montese, onde você tem muitas mensagens que falam da palavra de Deus, né? E pode divulgar também para pessoas que não conhecem o Evangelho. Nosso objetivo não é ter um número grande de pessoas aqui como seguidores, porque seguidores não serve para nada, para nós. Para nós é que a gente possa alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho, tá? E hoje a gente tem, por enquanto a gente tem esse mecanismo. Então a gente pode utilizar, né, da internet. Se a gente está podendo utilizar agora, vamos aproveitar. Vai chegar em breve dias que não poderemos mais usar nada disso aqui, viu? Vai ser no boca a boca escondido por aí.
em todo canto. Então vamos aproveitar, tá certo? Então você pode compartilhar, mostrar para alguém que você conhece, tá certo? E ela vai ouvir a palavra do Senhor, né? Então 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino, preste bem atenção no final do versículo, durará para sempre. É o reinado de quem? De Jesus Cristo. Quando ele diz durará para sempre, não coloque como milênio, porque milênio, mesmo sendo 1000 anos, ele tem um tempo. Esse é eterno. O nosso Jesus, o nosso Senhor, ele reina eternamente, viu? Por isso, olha, o reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. O rei caiu prostrado diante de Daniel. Não que Daniel quisesse isso, mas demonstrando a sua reverência ao Deus dos céus, né? Prestou-lhe honra e ordenou que ele fosse apresentado a uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, a observação final que a gente faz desse texto de hoje, tá? Nós vamos ver o segundo metal. Preste bem atenção, guarde aí na sua cabeça. Existem 4 metais e um metal misturado no final. Então, existem situações que se encerraram, mas tem um mistério que vai das pernas aos pés. E a gente só vai revelar o mistério das pernas aos pés no último dia, tá? Você vai ter que acompanhar tudinho para saber. Mas eu queria deixar aqui uma observação para você que está acompanhando aqui no templo e você que está acompanhando aí na internet. É que Deus providenciou através de Daniel o cuidado com Israel, que estava com Judá, né? Estava no exílio, sendo escravo. E como Daniel passou a ser governador, o tratamento com os judeus passou a ser um tratamento diferenciado. Porque Deus tinha profetizado através de Jeremias que 70 anos depois eles retornariam do cativeiro, né? Então, para vocês observarem como Deus ele cuida nos mínimos detalhes, até do próprio cuidado, ele levanta um seu ali, onde haviam magos, onde haviam pessoas sábias, onde era uma sociedade já avançada. No entanto, ele levantou Daniel para cuidar do seu povo. Então, na cabeça de ouro, no primeiro reino, nós vimos o poder de Deus se manifestando para proteger o seu povo, porque através desse povo viria aquele que entraria na terra e depois subiria e vai ser lançado como pedra para destruir aquela estátua, né? Observem os mistérios de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira nós vamos continuar
chegou a 8h30, as perguntas a gente anota e a gente responde na próxima quarta-feira, tá? Vamos fazer uma oração rápida. Pai, nós te agradecemos por esta hora aqui, meditando na tua palavra. Há profundidade nas tuas escrituras, Pai. O Senhor é Deus de mistério e continua revelando aos teus servos. A quantos servos o Senhor tem levantado nesse planeta? Pessoas humildes, anônimas, simples, e o Senhor tem usado. Louvado e engrandecido é o teu nome. Obrigado, Pai. Que esta meditação, ela seja um rema, que seja vida, que seja transformação, que seja momento de nos motivar a te buscar mais, a entender os teus mistérios e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.